Salve nação, saudações rubro-negras, último vídeo de 2024. Só gratidão, galera. Primeiramente quero agradecer a Deus pela saúde, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Depois quero agradecer a minha família, quero agradecer a você inscrito do canal. Muito obrigado a todos vocês. Este ano foi maravilhoso. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, cara, só gratidão. Separei para vocês aqui esse corte do programa Linha de Passe, exaltando, enaltecendo, elogiando bastante o José Botto, novo diretor técnico do Mengão. Galera, vamos pro vídeo. Primeiramente, quero dar os créditos para a ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Feliz ano novo para você! Boas festas! Vamos pro vídeo. Muito bem, linha de passe no ar para você e a gente começa. Nosso primeiro assunto vai ser sobre a apresentação dele, o Botto, não é isso? O Botto Zé. Não tem o Botto cor-de-rosa, agora tem o Botto rubro-negro. Falou sobre Felipe Luiz, falou sobre como os brasileiros estão sendo preparados na base, né? E aí, como perdeu característica, tentou imitar a Europa e deu tudo errado. Ele falou sobre isso também. Coletiva super interessante, a gente traz alguns trechos aí para você. Que se o Felipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei-o, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista. Se fosse o Tite, ele mandaria embora, hein, cara? Porque o Tite era um porre nas entrevistas e o time não jogava bem, né? Não convencia, não corria tanto. Muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador. E depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava. E se há algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e erramos, toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro. E o Felipe vai ser um treinador de top mundial. Top mundial. E eu lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Felipe Luís está na linha dele. Que moral, Dos hein? sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa. Talvez a Champions League seja o mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma, porque é algo que a mim, e talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui. Não, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade que é: vamos para ganhar tudo. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato. Brasileiro. A gente já começou falando do Felipe Luiz, mas esse último trecho é interessante, porque tudo que o Flamengo tem feito é não priorizar o Campeonato Brasileiro, né? As últimas... E daqui a pouco a gente até mostra como o Flamengo fica distante da briga pelo título nos últimos anos, o que é o grande absurdo, né? Dessa gestão anterior, um dos grandes absurdos, justamente esse do Flamengo não brigar pelo título brasileiro até a última rodada, penúltima rodada e tal, sempre ir para as Copas com o elenco que tem, né? Com o elenco que tem. Mas falando de Felipe Luiz, a gente estava até brincando na redação, né, Marcos? Pô, escolher o Felipe Luiz é fácil, só faltava essa. Agora o Flamengo, depois que demitiu o Dorival, né? Eu não vou lá com o Dorival, aí o Felipe Luiz ganha uma Copa, chega uma diretoria nova e tira o Felipe Luiz. Mas eu acho que tem muito, assim, da questão da carta branca ali, da responsabilidade. Fala, você está chegando, é com você agora. E é o que ele está falando. Se der errado, a culpa é minha. Tudo bem, amigo? Tudo bem, boa prazer noite. ter você com a gente. Prazer é todo meu, boa noite, Fã de Esportes. Tem várias coisas para a gente destacar, assim. Eu acho que não só da entrevista dele, mas da postura dele, como ele se coloca ali na condição de também entender como que é o futebol, a cultura, tudo aqui do Brasil. Ele está chegando agora, por mais que... Eu sempre falo isso, né? Por mais que os estrangeiros que vêm aqui trabalhar, eles
saibam como funciona, experimentar é muito diferente. Então, quando a gente vê os treinadores reclamando de calendário, mas você já não sabia? Sabia, mas ele está experimentando isso agora. Então, ele tem o direito de reclamar também, estando nesse posto. Então, quando ele fala do Felipe Luiz, seria muito fácil qualquer um que chegasse e bancasse, porque, de fato, o Felipe, ele se mostrou muito talentoso, também muito disposto a evoluir com o Flamengo, está no primeiro ano de trabalho dele nesse momento, né, como profissional, mas já veio da base do clube. Quando o Boto fala sobre ter acompanhado não só as partidas, mas também a postura dele em coletiva, isso é muito importante, porque é a maneira como ele conversa com a torcida, a maneira como ele fala, o treinador, numa coletiva de imprensa, ele está num canal de comunicação com o torcedor. E o Felipe, ele sempre se postou muito bem desde a primeira dele, né? Assim, se colocando de uma forma humilde, mas muito confiante. Confiante no que ele estudou, as fontes, né, que ele bebeu para estar no momento dele. Mas a gente já viu essa mudança de comando desestrutural que estava funcionando. Não necessariamente que o Seabra teria um caminho de sucesso, mas o Cruzeiro, quando muda a SAF, as movimentações já começam para diluir departamento feminino, para tirar o treinador que estava lá do antigo dono. No Corinthians, a mesma coisa, muda a presidência também, você dá algumas oportunidades para o Mano, mas também já não é o cara que o presidente atual gostaria de ter ali. Então, não surpreenderia mudar o Felipe Luiz, porque aqui dentro é uma prática você ter a sua assinatura ali, né, do presidente ou, enfim, do dono da SAF, mas, de fato, tem que ser mantido. Independentemente se foi acontecer ou não a mudança de comando na presidência do Flamengo, com eleição, o Felipe Luiz é o nome certo, né? Você tem que dar uma temporada inteira para ele, agora ele pensando em reforço. Espero que esse diálogo com o Boto aconteça, de fato, é muito importante para o Flamengo isso, mas a gente vai destacar muitos trechos, porque foi, de fato, uma coletiva muito interessante. É verdade, e o homem é contundente, viu? Agora, ele falou, Felipe Luiz vai ser um treinador top mundial, né? Se ele acredita nisso, de novo, é o que eu estava falando hoje na hora do almoço. Por enquanto, a gente está no mundo das ideias e das palavras do Boto, confiando no que ele está falando. Vamos ver com o desenrolar das coisas, as pressões que vão acontecer, os deslizes que vão acontecer, nenhuma administração é perfeita. Vamos ver na hora dos erros, dos problemas, das crises que vão aparecer, se vai se manter exatamente esse mesmo tipo de ideologia, de pensamento, enfim, como é que ele vai lidar no dia a dia com tudo isso. Mas ele chega grandão. É um discurso de quem chega grandão. E aí me parece que talvez pela primeira vez nos últimos anos aí de Flamengo, a gente vai ter um treinador muito bem respaldado por um diretor de futebol. Ele está falando que o cara vai ser top mundial. Ele comparou com treinadores que ele ajudou a lançar lá, ou que ele lançou. Tudo bem, Breno? Boa noite, William. Boa noite, Mari, Léo, fã de esportes. De fato, não dá para dizer que o Felipe Luiz fez um trabalho ruim no Flamengo. Pelo contrário. Longe disso. Foi algo surpreendente. Felipe Luiz chamou atenção e o principal do Felipe Luiz, casou o que a torcida queria ver no time com as ideias do técnico. Então o Boto, que é um cara, apesar de chegar com esse perfil técnico muito vivido no futebol, o Boto tem passagem pelo Benfica, mais de 10 anos num clube de massa em Portugal, num clube que, guardadas as devidas proporções, tem a repercussão do Flamengo no seu país. Sim. Então, o Boto sabia que não dava para arriscar esse capital político se ele entendesse, olha, tem nome melhor no mercado do que o Felipe Luiz, ou nomes que eu dialogo mais. Ele não ia jogar isso por terra simplesmente para dar o cartão de visitas, para mostrar que ele vai fazer um trabalho autoral. Já chegaria com o torcedor torcendo o nariz para ele. Totalmente. E ele sabe que esse é um cargo, até então, muito político. O Marcos Braz, que ocupava anteriormente ali, era o chefe do departamento de futebol, era uma figura política. Como um cara vivido de futebol, ele jamais demitiria o Felipe Luiz, embora ele tenha dito que teve carta branca do BAP, se ele tivesse de tomar essa decisão mais radical, tomaria. Mas aí entra o aspecto positivo em relação ao Felipe Luiz. O Boto, principalmente no trabalho no Shakhtar, ele até explicou que eles fizeram uma escola de treinadores, identificados com a filosofia de futebol que o Shakhtar pretendia. E qual era essa filosofia? Futebol ofensivo, muita agressividade na marcação, um time que quer ser protagonista. É tudo que o Felipe mostrou no ano passado no Flamengo. Ou pelo menos as intenções dele ficaram muito claras. Então, nesse aspecto, ele está muito bem respaldado. Pelo apoio que tem do torcedor, identificação com o clube, o que ele entregou em tão pouco tempo em 2024.
E o principal é a ideia que casa com o que o chefe pretende e a mentalidade da nova diretoria. Outra coisa que me chamou a atenção na apresentação do Boto, como ele é incisivo ao falar sobre as mudanças que ele vai fazer no departamento de futebol. Usa profissionalismo muitas vezes, a palavra. E não é ali, Mário, uma coisa simplesmente, olha, a gente vai mudar. Não, já deu a letra de que, por exemplo, não vai ter ali um monte de gente cercando o departamento de futebol, em concentração, jogador também vai ter de ficar ligado com isso, familiar, essas coisas que aconteciam no Flamengo não vão acontecer mais, ou pelo menos é essa a promessa dele. E para mim é um sinal muito positivo, porque era justamente isso que se esperava de um executivo de futebol. Porque o Flamengo não tinha um executivo. O Flamengo tinha um político ocupando essa pasta, que é estratégica no clube. E essa movimentação do BAP, para eles, foi chave não só para vencer o Landim na eleição, mas para ganhar a confiança do torcedor também. O torcedor espera que o grande gargalo do Flamengo seja resolvido com a chegada do Boto. Nem tanto pelo nome, um nome legal, um cara que tem um currículo interessante, mas pela ideia de profissionalização. E mandar esse recado de como as coisas vão funcionar e que isso vai ser diferente, para mim ele já ajudou ali num primeiro passo, a dar um bom cartão de visitas para a torcida. E outra coisa também, ele ao assumir a responsabilidade, ele faz uma coisa que não acontecia anteriormente, ou pelo menos promete. A gente tem de ver na prática, como a Mari falou. Mas ele cita, se um clube como o Flamengo tem 11 treinadores diferentes, como o Flamengo teve na gestão Landim, o responsável não é o técnico, é quem contrata. E o exemplo que algo que nunca, essa responsabilidade jamais foi assumida. Nunca. Nem até por Braz, Espíndola, Landim, ninguém nunca falou nada disso. O exemplo que ele citou é perfeito. Se é numa empresa onde se prega a profissionalização, o CEO, o cara que assinou as contratações de um clube que tem de pagar mais de 50 milhões de reais de multa de treinador, já tinha rodado há muito tempo. Então, ele se coloca nessa linha de frente e é importante que um CEO, que um dirigente, um executivo de futebol assuma esse papel de, olha, tá bom, fechei com o Filipe Luiz, mas ele vai ter respaldo, ele vai trabalhar e se der problema, eu sou o responsável. Então eu gosto, não das promessas, a gente sabe que essas promessas podem se desfazer pelo caminho, com resultados, com pressão de torcida, mas pela ideia. Se vai funcionar é outra história, mas para mim é o que o torcedor do Flamengo esperava ouvir na apresentação do Boto, ouviu. Ele entregou ali o bingo do que o torcedor tinha de expectativa para essa função tão estratégica para o Flamengo. É que eu acho assim, pela primeira vez, né, Bertozzi? Boa noite para você. Boa noite. O Flamengo começa o ano desde Jorge Jesus, e vamos lá de novo, né? O Flamengo começa um ano muito... todo mundo na mesma linha, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. Né? Você fala, mas o Tite, por exemplo, já tinha começado no ano anterior. Sim. Mas não era um nome, o torcedor ainda não sabia direito, não era um cara que caía muito nas graças do torcedor do Flamengo, pelo jeito de jogar, pelo que entende, ideologia que tem de futebol, que não casava muito com as ideias do Flamengo e tal. Mas, enfim, eu acho que pela primeira vez em muito tempo a gente tem um cara que assume ali a presidência, coloca o cara que é um cara profissional, profissional, e aí ele pode errar, ele pode acertar, o tempo mas assim, hoje é um cara profissional, grande experiência de mercado, europeu inclusive, com um treinador que tá todo mundo ali, ó, com as mesmas ideias, o mesmo projeto, né? E um elenco que não precisa, inclusive o Boto fala isso na coletiva, o que tem dinheiro aqui é o suficiente para o que a gente vai precisar. E é um elenco que já tá ali, cara, já tá redondinho. Precisa de uma peça ou outra, a gente sabe que precisa da reposição para o Gabigol, mas já está redondinho. Então, acho que pela primeira vez o Flamengo vai começar um ano com uma boa perspectiva, sem muitas interrogações, entendeu? Com um caminho um pouco mais aberto, sabendo exatamente o que esperar. Verdade. Bom, boa noite, William, boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. O Tite parece que modernamente diríamos não deu match, né? Não deu match. Não deu match com o clube, com a torcida, nunca foi uma sintonia perfeita ali. Eu acho que todo movimento no futebol que você faça na direção do menos político e mais profissional, eu acho que é positivo. Porque, assim, independe de ser associativo ou de ser SAF. O futebol movimenta milhões, o futebol precisa de resultado, o futebol precisa entregar para o torcedor o resultado. E acho que com menos política e mais profissionalismo, você está mais na direção de chegar
até lá. E alguém que bote a cara, né? De fato. É alguém que esteja ali pelo seu currículo, que esteja ali pelo que já produziu no futebol, e não necessariamente porque circula melhor ali nos corredores, porque tem relação melhor com A, relação melhor com B, do que com C ou com D. Passa pano para jogador. O que eu quero dizer com isso? É menos Gávea, é mais Ninho do Urubu, né? A Gávea é uma fantástica sede social para o Flamengo, é um patrimônio, mas as decisões não têm que ser tomadas ali, têm que ser tomadas no dia a dia do clube por um profissional capaz. Para mim, o maior desafio da carreira dele, né? Porque o Benfica era o ambiente dele, o universo dele, o Shakhtar era uma coisa diferente ali, que ele teve que organizar também uma questão de scout, e acabou, no final das contas, caindo num cenário que ele nem imaginava, num cenário de guerra, e, enfim, acabou não conseguindo levar o trabalho até uma conclusão da maneira que ele gostaria, mas também passou por desafios aqui, mas ele vai lidar com a maior torcida do Brasil, ele vai lidar com o clube que é o maior canhão financeiro do Brasil e vai lidar com essa cobrança que é diária. No Flamengo, nada menor que a briga por todos os títulos interessa. Então eu gosto quando ele bate no peito e chama para o brasileiro, porque o brasileiro é, no final das contas, a única garantia que você tem de jogar até o último dia da temporada, né? O brasileiro, assim, cara, você vai jogar a primeira rodada, você vai jogar a última rodada. As Copas, você não sabe. As Copas você tem que ir superando fase após fase. Às vezes você tem um dia péssimo, um jogador é expulso, o seu goleiro falha e acabou, né? Então, se você joga todas as fichas ali, você pode acabar sem nada no final das contas. E acho que essa é uma mentalidade bastante interessante que o Flamengo acabou negligenciando. E quantos desses campeonatos o Flamengo tivesse levado mais a sério, se ele tivesse botado ali todas as suas fichas, ou pelo menos uma quantidade razoável de fichas, né? Não tirar todas as fichas da mesa, ele poderia ter brigado. Então Sabe o que eu lembrei aqui agora, cara? Eu tenho que pausar o vídeo para falar isso. O Jorge Jesus também pensava isso, né? Que o Campeonato Brasileiro era a prioridade, né? E não a Libertadores. Daí teve que alguém chegar no Jorge Jesus e falar, não, a prioridade nossa agora é a Libertadores. E daí ele foi lá e ganhou as duas, né? E o José Boto também é português. Alguém vai falar para ele que a Libertadores é a prioridade número 1 e o brasileiro a número 2. Eu acho que isso também é positivo, acho que é uma mentalidade boa de um time que tem sim que brigar por tudo. Você tá vendo aí na tela olha essa tela, pontuações, né? Isso para mim é gritante. De novo, gente, ficar falando da diretoria anterior parece que foi uma grande porcaria, tá? Gente, o Flamengo ganhou títulos, teve vários acertos, contratação de jogadores e tal, enfim, gente, aumentou a arrecadação e tudo, tem uma série de virtudes. A gente tá falando da administração, a gestão ali dos departamentos, assim, realmente sérios problemas. E isso aí não dá. Já falei isso aqui o ano passado não, ainda esse ano que o ano não virou. Mas enfim, já falei isso durante esse ano. Você tem ali 2021, o campeão tem 84 pontos, o Flamengo 13 pontos atrás, o elenco do Flamengo, não dá. 22, gente, 81 a 62, são 19 pontos de diferença. Isso é nenhuma vergonha. dessas campanhas aí, William, dá 2 pontos por jogo. Exatamente, exatamente. Que seria você ganhar os jogos em casa e empatar os jogos fora. Perfeito, sabe? 70 a 66. Só que 2022 ainda a gente pode dar um desconto, né? O Flamengo ganhou a Libertadores e Copa do Brasil. Agora 2023 foi vexatório demais, né? Ainda vai lá, mas também não teve briga. Foi ali no final, reta final. E em 2024, 79 a 79 pontos. É muita coisa. Quando você fala de umas 70 a 66, ali teve briga. Gente, lembra do Campeonato Brasileiro de 2023. Não teve essa briga. O Flamengo teve um bololô ali no final e tal, etc. Mas o Flamengo nunca teve. Então, é inadmissível o investimento que o Flamengo faz. O time que o Flamengo tem, em nenhum desses anos, o Flamengo realmente... Ele começa o campeonato, está brigando pelo título. E a sequência do campeonato mostra que em determinados momentos ele começa a desidratar e abandona. O Dorival, que conquistou títulos com o Flamengo, 2 títulos importantíssimos, no Brasileiro ele fez qual opção? Reservas. Várias vezes. Jogo contra o Palmeiras. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano, jogo contra o Palmeiras, já foi um encontro de reservas. No primeiro turno já. E ano passado, William, assim, o Flamengo foi submetido a provações que são a Copa América, as lesões. O Flamengo teve uma coincidência muito grande de lesões na parte final da temporada. Né? Inclusive, jogadores, os pontas ali, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, o próprio Pedro, né? Para dizer o principal atacante do time. Esse ano ainda. Esse ano. Eu também já virei, eu já estou em 25. Mas, enfim, isso aconteceu em 2024. Sim. Mas, assim, o trabalho do diretor é, inclusive, prever o pior cenário. Claro. Né? É preparar o pior cenário. Porque, assim, no futebol brasileiro ele acontece. Sim. A gente se prepara para
jogar 70, 80 jogos por ano. E a Copa América ela já te apresentou uns meses antes do pior cenário. Exatamente. E esse ano, assim, o Flamengo, no meio do ano que vem, né, o Flamengo vai para o Mundial de Clubes no meio do ano. Pois é. Que é um desafio e é uma prioridade também do clube, né? Fazer um bom papel ali. E depois vai voltar para seguir numa sequência de Campeonato Brasileiro. Então, E tem assim, chance de passar da fase de grupos. Né? Eu entendo que o Flamengo tem um elenco já bem montado, com todo mundo saudável, mas eu sinto que é o caso de você tentar ter 25, 26 jogadores ali praticamente do mesmo nível, porque o Flamengo tem condição de fazer isso. Tem. Né? Aliás, se tem um time brasileiro que tem condição de fazer isso hoje é o Flamengo. Sim. E acho que aí você tem que cobrar do Flamengo esse tipo de excelência, porque é o time que tem bala na agulha para isso hoje. Né? E cobrar também do BAP, que hoje tem um executivo de futebol, mas quem manda de fato é o presidente do clube, num sistema associativo. E o Boto vai precisar desse respaldo em algum momento. Porque o que o Flamengo está fazendo é algo pioneiro. Nunca um clube de Série A teve um dirigente executivo de futebol estrangeiro. Sim. Então a gente se acostumou a ver técnicos, muitos técnicos portugueses no futebol brasileiro, mas nessa função é algo novo e um cara que chega com uma mentalidade muito diferente e totalmente oposta a que o clube fazia até aqui. E quando se tem esse tipo de ideia, ou quando se faz esse movimento, o que o Boto vai fazer, num primeiro momento, é um choque de gestão. E choque de gestão exige muita habilidade, não só do cara que faz, mas também de quem comanda, para oferecer-lhe todo o respaldo que ele vai precisar. Então, o jogador vai ficar super feliz que familiar não vai poder transitar pelo CT, em concentração em hotel? Não vai. Vai gerar insatisfação. Os métodos, por exemplo, são diferentes. Quando o Paulo Sousa tentou implementar uma outra cultura, foi uma chiadeira. Logo já desagradou ali, elenco insatisfeito. Então o BAP precisa entender que o Boto vai lidar com isso. É um processo normal de mudança de cultura. Então, nesse meio do caminho, e a gente sabe também que as forças políticas no Flamengo ainda têm seu peso. E, naturalmente, pelo que foi a gestão Landim, pela maneira como o Marcos Braz sai, chamuscado, muito criticado, vai se tentar em algum momento defender esse legado. Então, quando a coisa começar ali a escorregar, olha, tá vendo, mas não era tão ruim assim na época do amadorismo, de um chefe ali com conhecimento de Gávea, com conhecimento político. Então, o Flamengo não pode cair nessa armadilha de, na primeira oscilação, acreditar que o plano não vai funcionar. A ideia é que, se houver esse processo de profissionalização, o Flamengo dê um passo à frente, porque o elenco do Flamengo é ruim? Não é. Pô, é ótimo. Talvez o melhor da América do Sul. A estrutura não é ruim. O próprio Boto já chegou e elogiou. Sim. É preciso fazer um reparo ou outro. Mas é uma bela estrutura. Mas o Ninho do Urubu oferece uma boa estrutura para trabalhar. Dinheiro não falta ao Flamengo. Tem. Orçamento, pode-se criticar outras partes administrativas da gestão Landim, mas manteve o Flamengo num círculo virtuoso. O que pega no Flamengo hoje é a gestão de futebol. É isso aí. E quando esse cara chega num departamento que é sensível, ele vai encontrar percalços pelo caminho e vai vivê-lo junto com o Filipe Luiz, que é um técnico iniciante. Então, o BAP, que chegou agora na função, sentou num momento positivo para o clube, porque se arrumar o departamento de futebol, a tendência é que o Flamengo voe, porque tem toda a estrutura para isso, mas não vai ser da noite para o dia. Então, ter ali todo mundo realmente fechado em fazer essa mudança de cultura que leva tempo e, às vezes, exige também um certo desgaste público. E a confirmação do Filipe Luiz, desculpa, William, não era óbvia. Aliás, o Flamengo não confirmou o Dorival com títulos. Pois é, né? Pois é. Então, assim, se ele está confirmando o Filipe Luiz... E eu gostaria de lembrar, por exemplo, o De Zerbi, eu acho que foi uma intuição muito boa que ele teve lá no Shakhtar, tanto que ele faz uma carreira muito boa agora, Premier League, no Olympique de Marseille, foi um grande acerto. O próprio Luiz Castro não tinha a mesma estatura quando chegou no Shakhtar. Não tinha, de maneira nenhuma. Então, assim, ele me parece ter um currículo de fato, identificar bem o talento dos treinadores. Então, a própria história do Flamengo mostra que ganhar não te garante. Aliás, o Rogério Ceni ganhou lá atrás. Pois é, depois de Dorival. Mas espera aí, né, cara? Era com o Landim e o Marcos Braz, né, cara? Agora tá na mão do BAP e do José Boto, né? Já não ficou. O Dorival imediatamente não ficou. Então o Flamengo tem um histórico recente de o título não vai te garantir, você tem que ter mais que o título. E acho que essa chancela que ele dá ao Filipe Luiz é muito positiva. E mesmo ele botar a cara e falar, cobrem de mim. Cobrem de mim, né? Se o Felipe não der certo, cobrem de mim. Eu acho que isso é absolutamente positivo, mas tal como ele, eu acredito no Filipe Luiz.
Eu também. Eu acho que não fazia o menor sentido tirar o Felipe Luiz e é um treinador extremamente promissor e é o treinador que pode dar essa chancela, não só dos títulos, mas a forma como o torcedor gosta de ver o Flamengo jogar. E o Felipe Luiz já falou várias vezes sobre isso. O Boto também falou sobre base, sobre formação de jogadores e falou algo bem interessante, ainda mais vindo de alguém lá de fora, né? Porque a gente tem essa discussão aqui e tal, mas vem um olhar de fora sobre a nossa formação de jogadores. Dá só uma olhada. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês, porra, são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico... Não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e a coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso. Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e, neste momento, estão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Aí, ó, vamos ter que mudar aqui. Mas uma coisa que ele pontua, né? Acho que vamos falar sobre essa questão da base, mas todos os tópicos que ele abordou na coletiva deu para perceber como ele se cercou de conhecimento sobre o futebol brasileiro. Sem dúvida. E o Flamengo. E o Flamengo. Então, assim, eu concordo com ele sobre a base. Eu acho que, infelizmente, com o passar dos anos, se antecipou muito a profissionalização na parte ruim da questão. Então, de cobrança, de necessidade, má gestão da base, má gestão do profissional. Então, o clube... Vou usar o exemplo do Santos. O Santos, nos últimos anos... Não faz isso, como tá ele vendo necessitou... tão bem o programa, por que você me faz isso no final do ano? Vamos esquecer Pegando o exemplo de uma ótima escola de base. Bom, mas que não está mais assim. Exatamente. Então, como ele precisou, por muitos erros de uma gestão não profissional do seu futebol principal, recorrer à base. E a gente já viu o que aconteceu. Teve garotos que conseguiram, de fato, desempenhar e não sentiram, e tem outros que sentem. E isso é natural, é normal dessa fase. Então, quando ele fala da profissionalização, quando ele fala sobre o momento de errar, o momento de acertar, de você dar liberdade, de como a gente conseguiu perceber isso na nossa seleção principal, que, de fato, a gente perdeu essa coisa do futebol brasileiro, do atleta brasileiro, da imprevisibilidade. Saem muitos jovens daqui e vão se formar lá. E isso não necessariamente se encaixa no que é o DNA da seleção brasileira. Então, acho que tem esse gap, de fato, da formação aqui no Brasil, de que muito novo a proposta já chega e é muito difícil brigar na Europa, é fato, mas a gente tem essa parcela de culpa, de como que a gente está formando e por que a gente não está conseguindo sustentar esses jogadores aqui, para eles, de fato, além de criar essa identidade com o clube, eles conseguirem esse desenvolvimento em cima do que é o futebol brasileiro. Mas Mari, tem um ponto ali que o Boto toca, que aí foi a única parte da apresentação dele que eu discordei, eu divergi ali na visão de que ele passa, de que o futebol brasileiro tem formado menos jogadores, e até é difícil comparar gerações, mas a geração que a gente tem, os jogadores que o futebol brasileiro forma para a Europa, ainda são muito bons. Ainda... Não, são excelentes, porque tem o talento, né? Exato, tem o talento e esses jogadores continuam sendo formados. E eu não... Tem muita gente que defende, a seleção brasileira vive um mau momento porque a geração é ruim. Eu entendo de forma diferente. A gente ainda tem muitos bons jogadores à disposição para formar um bom time. Isso não acontece por outros fatores. Agora, o que o Boto vai entender aqui no futebol brasileiro é que tem sido cada vez mais difícil formar por uma questão estrutural
e macroeconômica. O Boto está acostumado, principalmente no Benfica e no Shakhtar, a ser o comprador, a ser importador de E jogadores. olha que ainda é um intermediário para ligas maiores, né? Exatamente. E como ganhou dinheiro o Benfica, né? Para fazer bons negócios. E nisso ele é muito bom. Só que se no Shakhtar ele fazia a captação, observando o jogador que estava ali, subiu para o profissional do Grêmio, tem poucos jogos, mas ele já tem um lastro de base e vale a pena apostar, aqui no futebol brasileiro ele vai fazer cada vez mais cedo, como o Palmeiras fez com o Endrick e com o Estevão. Vai captar ali quando o jogador tem 12, 13 anos. Isso é muito difícil. Isso é um trabalho que exige um conhecimento de mercado, um mergulho profundo na cultura de formação do futebol brasileiro. Então, não é tão simples como não, queremos mudar essa ideia, queremos que o futebol brasileiro forme jogadores diferentes. Porque é uma imposição de mercado. Então, a base no futebol brasileiro não começou a trabalhar sistemas táticos simplesmente porque os treinadores tiveram essa ideia. Porque passou a ser uma exigência do futebol europeu, dos clubes compradores... Para poder fazer negócio. Que o jogador que vá para lá já tem minimamente uma cultura tática, já tem um entendimento ali do que é um sistema. A gente está falando, é produto exportação, né? Exato. É produto exportação o negócio. Então você já prepara para aquele mercado e você... tem uma coisa, William, assim, você desconsidera características individuais Europa, ali que são importantes. Você meio que você coloca dentro de uma gaiola aquilo tudo para colocar na mão do europeu do jeito que ele quer. Tem dois pontos para mim, assim. Primeiro, a Europa é um continente e o Brasil tem o tamanho de um continente. Sim. Então, esse tratamento homogêneo. No Brasil é assim, na Europa é assim. Existem vários Brasis, existem várias Europas. Né? Existe essa Europa que é a primeira compradora, existe a Europa que é a compradora final, né? É a Premier League, por exemplo, que às vezes até compra diretamente e cada vez mais tem feito isso. O Chelsea comprou o Estevão, mas muitas vezes espera que esse jogador se prove em outro cenário para comprá-lo. Então, assim, eu acho que o conceito é bom quando ele fala em desenvolver, em dar liberdade para criar, em dar liberdade para inventividade e tudo mais, em que momento deve ser introduzida a tática, como conceito é bom. Agora, falar que estão mal, o melhor jogador do mundo é brasileiro, cara. Sim. Tá? E ele joga num time que tem o Vinícius, que tem o Rodrigo, que comprou agora o Endrick. Hoje você olha para a elite da Europa. Seleção que vai para 24 anos sem ganhar uma Copa. Sim, mas assim, isso tem uma série de fatores que não tem só a ver com a produção. O Brasil continua sendo o principal exportador mundial de jogadores. Isso não significa tapar os olhos para os problemas que a gente tem na base. Eles existem, né? Mas assim, quando ele fala estão mal, como assim estão mal? E até nisso que você falou, Léo, de os vários Brasis que existem, a base do Palmeiras hoje, que é a excelência, o que a gente tem de melhor em base está no Palmeiras. O Palmeiras já tem essa ideia muito bem definida, de que precisa dar liberdade até os 14 anos para o jogador criar. Eu ia falar exatamente isso. O Palmeiras ele vai nessa linha. Exato. E ainda lucra com isso. Então ele não precisa escolher um ou outro. Exato. Ele assim como você não precisa escolher entre incentivar o desenvolvimento da criatividade ou a noção tática. Até porque também essa ideia de que deixa o menino brincar, às vezes ele chega na Europa, na primeira chance que ele tem, e fala, eu preciso aprender futebol aqui porque eu não sabia nada. Exato. Então, assim, eu acho que a gente pode caminhar sem extremos. Tá? Mas, assim, eu entendo o ponto dele e acho que no conceito ele está certo. Eu só acho que o diagnóstico dele passa um pouco do ponto. Eu não acho que a gente está mal, eu não acho que o Brasil tem um problema de formação de atletas. Até porque nós somos um país de 200 milhões de habitantes e que joga futebol como principal paixão assim, do nosso dia a dia, entendeu? Nessa mesma coletiva, ele fala que a nossa produção é incomparável, né? A maior qualidade de jogadores e tal está aqui, né? Ao mesmo tempo, ele também faz essa leitura. Eu acho que ele vai muito pela questão de seleção, do que o Brasil está desempenhando como seleção, que a gente não consegue passar de quartas de final de Copa do Mundo, que a gente não pode esquecer que nesse caminho aí de 24 anos sem título tem um 7-1. Ele não tocou, por exemplo, num ponto que eu acho muito relevante, que é a formação de treinadores. Então, esse é um ponto importante. Ele vem de um país que é exemplar em formação de treinadores. Porque hoje a gente tem... Gente, acho que não é exagero dizer que hoje a gente tem uma crise com relação à formação de treinadores, como treinadores. Porque você vê, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, o Galo rodou, pá, vai lá no Cuca. Aí não sei o que, não sei, vai lá, pega o Quinteiros, aí o outro... Não tem aqui, ó, você vê, o Quinteiros é estrangeiro, o Caixinha também é estrangeiro, né? Então, assim, Abel é estrangeiro, Zubeldia é estrangeiro. Você vê, você está indo toda hora atrás de treinadores estrangeiros
porque aqui você não consegue resolver. E se quando você tem é muito jovem, muito jovem, para 3, 4 jogos, dá muito trabalho, perde 3, 4 jogos, o torcedor já não tem paciência, é inexperiente, é estagiário, né? E é irônico. É difícil. E é irônico esse diagnóstico partir de um cara que trabalhava no Shakhtar, que sempre se caracterizou por ser um importador de brasileiros, né? Quando ele sai em 2022, ele tem 12 atletas brasileiros. Exato. Então, ele sabe como é fácil tirar jogador do futebol brasileiro e não precisa ser uma potência europeia. E ainda mais agora, com dólar a 6,20, o futebol brasileiro fica muito fragilizado nesse tipo de competição. E o desafio para o Boto queremos ter uma ideia de formação diferente. E quem sabe no Flamengo, por exemplo, se surgir um novo Vinícius Júnior, que ele fique aqui como o Neymar, ele fica até os 20, 21 anos. Como fazer isso? Como disputar não só com os grandes da Europa, mas também com o Shakhtar e com times do Oriente Médio, que agora os times do Oriente Médio contratando jovens. Estão levando talentos muito Levaram jovens. do Inter agora o Gabriel. Pois então é nesse cenário macroeconômico que o Brasil está inserido, que para ele é totalmente novidade. E aqui, repito, não estamos criticando o José Boto. Nossa, o cara fez um diagnóstico isso, errado. ele vai experimentar agora. Exato, Na teoria, ele tem essa opinião. Mas está do outro lado do balcão entender essas complexidades do futebol brasileiro. Mas legal que ele tem essa ambição também de fazer algo na base do Flamengo e vai precisar. Naturalmente, o Flamengo pode aproveitar melhor os talentos. Ele tocou num assunto que a gente mal debate aqui, né? Sobre isso, sobre a base, sobre o problema estrutural. E você falou sobre possivelmente ser um diagnóstico olhando a seleção principal. A seleção olímpica não se classificou para a última Olimpíada. Nem foi para a última Copa do Mundo. Que estava com 2 ouros olímpicos. Exatamente. Então, assim, eu acho que é muito maior do que só a seleção principal. Que aí passa pela base também. Exatamente. Né? Passa pela base. Aliás, a seleção brasileira, a gente fala de crise de treinadores. Olha a crise para arrumar treinador para a seleção brasileira, né? Como é que foi todo esse processo aí com o Edinaldo no comando. E aí, cara, você concorda com o José Boto? O Brasil, neste momento, está mal em revelar jogadores. Eu entendo que ele quis comparar os jogadores atuais com Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho, Zico, que foi os caras que ele falou na coletiva de imprensa ontem, né? Por exemplo, o Endrick foi vendido por uma fortuna para o Real Madrid, só que não joga. Quem está arrebentando no momento é o Vinícius Júnior, né? Que é o melhor jogador do mundo hoje. É o the best da FIFA, né? Agora, se você pegar o Neymar, cracaço de bola, joga muita bola, só que, cara, ficou um ano parado, né? Então, assim, o Neymar foi um dos últimos jogadores aí, craque de bola, se você for ver de potencial, do que ele consegue fazer com a bola, conseguia fazer, né? Porque agora eu já não sei se consegue mais. Só que, mesmo assim, o Neymar não foi o melhor jogador do mundo, né? Já o Vinícius Júnior já conseguiu esse feito, ser eleito o melhor jogador do mundo, certo? Então, cara, comente aqui o que você acha sobre essa fala do José Boto, se o Brasil está mal ou não de revelação de jogadores. Tem que dar mais valor na base. E ele falou que no Flamengo vai dar mais valor na base, estará de olho na base do Mengão. Bem, o Flamengo é um bom clube, né? É um clube revelador. O Flamengo tem revelado muitos jogadores de potenciais, craques de bola. O último, agora o Vinícius Júnior, o melhor do mundo é nosso, né, cara? Cria do Ninho, né? Então, cara, satisfação demais, né? Só alegria. Bem, é isso. O vídeo ficou gigante, grandão aqui. Quero desejar para você aí, ó, feliz ano novo. Que você possa realizar os seus sonhos em 2025, tá bom? Com muita saúde, muita paz, muito amor. Que você possa lutar e buscar o seu sonho. Cara, esse ano de 2024 foi um ano bacana, né? Foi um ano bom, foi um ano de conquistas, foi um ano legal, né? Eu acho que a palavra boa que se encaixa para mim, no caso, foi um ano legal. Bati 1 milhão de inscritos aqui no canal, poxa, caramba, eu nem lembro quantos inscritos eu tinha no final do ano passado, cara, nem lembro. Acho que eu tinha 900 mil inscritos, por aí, mais ou menos por aí, 800 e pouco, né? E a gente passou de 1 milhão e 23 mil inscritos agora. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos vocês. Feliz Ano Novo, nação! Tamo junto, saudações rubro-negras e fui!